Bem-vindo ao podcast Edificados na Rocha. Hoje o nosso podcast de número 14. Estou aqui com o nosso amigo Matheus, é um rapaz abençoado, trabalhador, né? Trabalha na empresa do sogro dele, Meu de tratamento sogro. de madeira, né? E tem sido muito abençoado. Tem um Amém. testemunho tremendo para contar pra gente. E tenho certeza que a tua vida vai ser edificada. Deus te abençoe desde agora. Fala aí, Matheusinho, um pouquinho pra galera aí. E aí, pessoal, tudo bem? Então, como o pastor falou, né? A minha vida tem um testemunho muito bonito e eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas através desse testemunho. Porque, como a gente fala, Deus, ele cura, ele faz milagres. Então, o milagre é para ser edificado, né? Como o pastor falou ali, né? Eu nasci em berço católico, pastor, né? Eu tocava na igreja com meu avô veio a falecer, eu distanciei da igreja, que não quero mais. Porque eu tocava lá para agradar meu avô, vamos pensar assim, tipo, para satisfazer meu avô. Mas eu sempre senti uma falta maior, Aquele vazio no aquele coração. vazio no coração. E eu, lá pelos meus 16 anos, a Neia do Kleber, ela sempre me convidava para ir na igreja, vamos na igreja, e eu tinha uma certa curiosidade para vir na igreja. E é onde eu falei, então vamos, Neia. Teve um dia que um domingo, a gente estava lá na casa do pai arrumando umas roupas, que a gente tinha loja de roupa. Ela falou, vamos na igreja? Vamos, fomos na igreja. Eu já senti algo diferente na primeira vez que eu fui. Gostei. Ela convidou, vamos, Matheus, vamos. Eu fui várias vezes. Fui. Só que ficava assim, no meu canto, mais de boa, né, pastor? Sei. E, e por várias vezes. E comecei a namorar com a Duda, que é minha esposa hoje. Aí, ô Matheus, daí. Só pra te interromper aqui, mas como é que tu conheceu a Duda? Foi na igreja também? A Assim, tua esposa? eu moro em Sombrio. A Duda morava a 500 metros da minha casa. A gente nunca se deu bem. Tipo, a gente se cumprimentava, mas não se dava bem, pastor. É? E um certo dia eu trabalhando no shopping, daí eu tinha uma loja de roupa no shopping. Ela veio pedir serviço, como a gente conhecia, tinha uma loja vizinha, a Vida Marinha, veio uma vaga de emprego, ela veio trabalhar. E o RH, não, a gente não pode contratar com você de menor. Sei que eu, por ter um conhecimento com o pessoal do shopping, falei, não, você contrata ela, porque ela é uma menina de família, menina trabalhadeira. E foi que a gente começou a conversar e conviver. Deu 5, 6 meses a gente tava namorando. A gente nem se olhava na cara, pastor, e a gente veio a namorar. E aprendemos muito um com o outro. Antes de eu namorar com ela, eu era muito amigo do pai dela, amigo mesmo. De como eu era do mundão, de tomar uma cervejinha com o pai dela, fazer um churrasco, a gente era muito amigo. Tanto que quando eu comecei a namorar com ela, não teve aquele frio na barriga de conhecer o sogro. Ele já era meu amigo. Como eu tava na igreja. Ah, ele não se sentiu traído assim, porque normalmente. Não, Pô, o cara foi vai. bem assim, ó. Eu falava assim pra ele. Nós, nas brincadeiras, eu falava assim, ô Joel, um dia tu vai ser meu sogro ainda. Ô, Ele falava sogrel. dele, para rapaz. E ele sempre me, para rapaz, que nada. E teve um dia que nós estávamos na praia, na casa dele lá na praia, daí eu entrei, tava lá com a Eduarda, e ele não sabia de nada. Um dia ele entrou na porta e olhou assim, ele me chamava de Bob. O que tu faz aqui, Bob? Assim, cara, eu te falei, né? Agora não dá mais pra voltar atrás. E, cara, foi Carudo, né? muito bom. Ele, cara, desde o primeiro instante ele me acolheu, me trata super bem até hoje. Antes de meu sogro, ele é meu amigo. Hoje ele era meu amigo, hoje ele é meu sogro e meu patrão. Mas antes de tudo isso, tem Opa! a amizade, né? Tem a amizade, Tem amizade, pastor. legal, legal. E aí foi indo. O convite para vir na igreja veio. E a gente sabe que no começo, ali, pastor, a gente sempre fica com curiosidades. Mas o que acontecia? O pastor Valcir sempre falava nas suas pregações, ministrações, que o mundo ele é bom, mas o mundo ele é momentâneo. Em momento algum ele fala que o mundo é ruim. Só que o mundo é momentâneo. Você chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, acabou-se. Entendeu? Aquele vazio vem. Um vaziozão, né? E eu, como era, tipo, vivia no mundo, fazendo várias coisas erradas, nunca usei drogas, só que eu bebia muito. O drogas nunca usei, mas Enxugava, ué. bebia muito, pastor, bebia muito. Meu pai vivia brigando comigo. E numa dessas, aniversário da minha irmã, lá na praia, a Neia chegou, a Neia pegou e deu um presente pra minha irmã, deu uma Bíblia pra minha irmã. Minha irmã, também católica, a Cris, que tocou com o pastor, deu uma Bíblia pra Neia, aniversário da minha irmã. E o Kleber chegou, marido da Neia, ó, Matheus, o aniversário da Cris trouxe um presente pra ti. Eu nem imaginava, a hora que eu abri uma Bíblia, assim, eu pensei comigo bem assim no meu subconsciente, o que eu vou fazer com essa Bíblia? Agradeci, guardei a Bíblia, plantou uma sementinha em mim.
Eu já ia, pastor, pra igreja com a Neia várias vezes. Só que nada de compromisso. Ia um dia, voltava. E só que eu e a Duda brigava muito, pastor, que a gente vivia no mundo. Festas, bebedeira, muitas vezes alcoolizados, Rola aquele ciúme também, né? justo, pastor, tipo, coisas que não vêm de Deus, entendeu? E muitas vezes a gente tava ali, brigava e nós se separamos uma vez, mas a gente resolvemos voltar, né? Porque nós, imagina, a gente se gostava muito. E tanto que minha mãe é católica e eu falava, mãe, tô indo pra igreja e a porta tá se estreitando, mãe. Eu não posso, eu não posso mais, eu vou me converter. A mãe vem assim, meu filho, tu acha que é? Me converte, meu filho. Deus é um só. Olha que Deus é legal, um tamo aí. só. A minha mãe falou, tu tem que ir onde fica bem. E como eu não ia mais na igreja católica, a minha mãe me pegava no pé. E aí, tá indo na igreja? Assim, mãe, vou indo. E ela sempre me questionava. Ela sempre falava, meu filho, primeiro lugar é Deus. Deus, primeiro lugar. E tinha um amigo meu, pastor, que ele é de uma outra religião. E quando eu falei que estava frequentando a igreja evangélica, que eu iria me converter, ele bem assim pra mim, eu lembro até hoje. Mateus, vamos pensar que Deus está no alto de uma montanha e chegar até lá tem vários carreiros, vários caminhos. Tu vai chegar aonde, pelo que tu achar que é mais fácil, onde vai sentir melhor. E aquele foi o basta que eu falei assim, vou me converter. Só que eu tinha um medo, pastor, porque eu era do Sim. mundo, eu ia ter que abrir mão de muitas coisas, viver para Deus. Tem que renunciar, né? Tem que renunciar, e a gente que é no mundo, pastor, a gente não quer ter compromisso com nada. A palavra é essa, não quer ter compromisso, quer se liberar, Não fazer quer o que ter aquela quiser. responsabilidade, né? E eu lembro até hoje que numa dessas, antes de eu me converter, pastor, tinha um show do Juliano Som, lá em Criciúma. Tinha um show de Juliano Som e o Gustavo Danei Matheus, vamos comigo? Já com o intuito de me puxar pra igreja. Assim, tá, vamos. Compramos o ingresso do show e eu esqueci do show, que show naquele dia. E era um sábado, eu fui fazer um churrasco com meus amigos e eu bebi, pastor, a tarde toda, e era 7 horas, ele me ligou, tu não vai vir, Matheus? Vinha onde? Ah, me pegar pra ir no show. E eu estava muito bêbado, pastor, assim, tô indo. Bem doido. Fui na casa da minha irmã, tomei um banho, peguei ele, fomos pra Criciúma. Ficamos lá no show, só que foi bem rápido. Tipo, saímos de Sombrio às 7h30 e voltamos às 10, foi bem rápido. Chegando em Sombrio, uma blitz da polícia. E eu ainda tava bêbado, pastor. Uma blitz da polícia e o Gustavo, ó, uma blitz. E eu entrei na blitz, o policial me assim, ah, o senhor aceita fazer bafômetro? Eu disse, não, vamos fazer. E ele viu pelo jeito que eu tava, talvez pelo meu olho, pelo meu fisionomia, né? Ele olhou assim, vamos fazer o bafômetro. Eu fiz o bafômetro, eu soprei e ele, não, isso aqui deu errado. Ele tirou a biqueirinha, botou outra biqueirinha, assopra de novo. Assoprei por 3 vezes. E ele olhou pra mim e falou bem assim, Matheus, isso aí foi mais sorte que juízo. Tá liberado. Tanto que eu embarquei no carro, esqueci até o documento em cima da... Olha, cara. Saí, embarquei no carro e fui e deixei o documento em cima da viatura. Depois eu falei, meu documento, voltei pra pegar. No domingo, culto, o Gustavo, vamos, Matheus, vamos. E aí, nesse meio tempo aí, pastor, também, que eu tava me convertendo, eu coloquei uma loja de roupa no shopping. No shopping São Paulo lá, eu coloquei uma loja de roupa. E a loja é muito boa, pastor. Vendia muito. Top, vendendo. Com 4 meses, eu fui lá e comprei um carro dos meus sonhos. Entendeu? Eu disse, meu Deus, tô bem, tá? Só que da noite pro dia, pastor, a minha vida começou a decair. De mal a pior. Olha. Minha vida começou a decair. Daí eu pensava assim, eu tô indo pra igreja, tô fazendo as coisas da maneira correta, mas por que isso? Me culpava muito, pastor, não sabia. Mas aí tá. E o que aconteceu? E eu com a loja no shopping, mas cada vez de mal a pior. E eu não sei se eu busquei a igreja talvez para achar uma solução para mim, que eu iria fazer. No domingo, após a polícia ter me parado ali mais do Gustavo, eu fui na igreja com o Gustavo e eu tava muito machucado. Daí eu tinha me separado da Eduarda, foi quando a gente se separou. Eu tava muito machucado, assim, ruim. E eu peguei o Gustavo, vamos pra igreja, vamos. Fomos juntos, sentamos lá atrás. Só que nisso eu já falava pra minha mãe, pastor. Mãe, a porta tá... Que eu lembro que o pastor pregava que a porta é estreita. O caminho... Tem 2 caminhos. Tem o caminho largo e o estreito. E eu falava, mãe, o pastor me fala, o caminho tá estreito. E eu vou ter que passar por ali. E eu lembro que sentei lá atrás e veio um pastor de uma igreja da Assembleia de Fora. Um pastor, não lembro o nome dele hoje. E a ministração dele foi em cima da palavra que eu falei ali. Marcos 2:3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. E
a maneira que ele ministrou essa palavra era o que eu estava vivendo no momento, entendeu? E no final do culto ele falou assim, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? E eu lembro que eu chorava muito durante o culto. A hora que eu vi, eu estava na frente, lá na frente, um Juliano que Confessando a me Cristo. abraçou e ali minha vida mudou. Eu cheguei em casa e falei, mãe, minha vida mudou. Mãe, aceitei Jesus, me O Juliano que tá converti. falando é o irmão da Jusce? Isso, Ah, tá. isso mesmo. Juliano, aí o Ju me abraçou e ele me acolheu muito quando eu fui pra igreja, o Ju. O Ju me acolheu muito quando eu fui pra igreja. O Ju, e aí, de lá pra cá, eu não vou caminhar com Jesus. E nisso, logo em seguida, pastor, ali veio um encontro com Deus. Que tem encontro com Deus. E a Duda, aí nisso tudo, eu e a Duda, a gente voltou a namorar. Porém, pastor, ela não era convertida ainda. E veio um encontro com Deus e nós fomos passar o encontro com Deus. De todas as experiências que eu tive, foi a melhor que eu tive, pastor. Aleluia. A melhor que eu tive. O face a face ali é surpreendente. Como eu falei pro pastor no dia lá do encontro que a gente trabalhou, que todas as pessoas pudessem passar e ter o prazer de viver o que a gente vive. A Duda entrou uma pessoa, ela saiu outra pessoa, ela aceitou Jesus, ela se converteu. Dali em diante, a nossa vida começou a mudar. Começou a mudar, mas o que muito pesava, pastor, era a questão ali da loja, sabe? Daí me deixava muito. E a gente, pastor, a gente é falho, a gente não entende as coisas. Aí eu pensava assim: hoje eu tô andando com Jesus. Por que a minha vida tá indo, certo lado tá indo lomba abaixo? Eu faço as coisas certas, estou sendo fiel, e a minha loja não tá dando certo. E a gente, como eu vou falar pro pastor, como é que eu vou usar essa palavra, pastor? A gente, tipo, não aceita, é um pensamento muito errado. E foi indo. Questionamentos, né? Isso, questionamento, Deus, por que eu faço as coisas tudo certo? E, como o pastor sabe, né, eu toco violão. E daí veio o batismo, me batizei na igreja. E eu tinha muita vontade de louvar. Eu tocava nas células, comecei tocando nas células, tinha muita vontade de louvar. Só que não tinha oportunidade de entrar pro louvor. E aí a gente não tinha entendido. Eu não tinha entendimento certo ainda, pastor. Eu ficava tipo assim, bah, mas eu queria só uma oportunidade, por que não me colocaram ainda? Aí tinha outras pessoas que entravam e não me colocavam, eu ficava muito sentido. Mas tudo é no tempo de Deus, pastor. Tudo não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Deus tem que me preparar. E o que aconteceu? Aí veio meu casamento, a gente casou. Nesse meio tempo que eu casei com a Eduarda, eu fechei a loja do shopping e abri uma loja no centro do Sombrio, uma loja menor. E consegui só pagar as contas, pastor. Não fiquei devendo nada. Paguei as contas, fiquei zerado. E eu falei assim pra Eduarda: agora a gente vai casar, vamos começar uma vida nova, vou botar uma loja no centro. Casamos. Meu casamento, quem fez foi o pastor Valcir. 95% católico e 5% evangélico no meu casamento. Olha. Quando eu convidava o pessoal, eu vi que pessoas falavam, porque casamento de evangélico é isso, é aquilo. E foi lá que o meu pai teve um primeiro contato com o pastor Valcir. Quando eu comecei a ir pra igreja, pastor, eu tinha que, às vezes, falar pro meu pai que ia jogar futebol, às vezes falar que ia pra uma festa, que meu pai não era muito de acordo de eu visitar uma igreja de crente. Minha mãe, sim, meu pai não. Meu pai não gostava. Hoje, ele sempre pergunta, né, como é que foi lá hoje, como é que foi o louvor. Hoje ele é outra pessoa. Me emociono de falar porque meu pai mudou muito. Glória a Deus, né? E quando eu fui pro meu casamento, a gente marcou com 3 meses de antecedência. A Duda falou, Matheus, eu quero casar ao ar livre, na beira de uma lagoa. Então tá, vai ser, alugamos o sítio. Pastor, chegou a semana do casamento, choveu a semana toda, pastor, chegou a semana toda, e a Eduarda desesperada, eu falei, não, Duda, confia em Deus que vai dar tudo certo. E o meu sogro falava, Matheus, vamos alugar umas tendas? Eu falei, não, João, não vamos alugar, porque vai ficar feio e tal. Pastor, sábado à noite, meu casamento foi domingo às 10 da manhã, sábado à noite, chuva, 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 e eles perguntavam, daí, como é que vai ser o casamento? Deixa a gente mais nervoso assim, não sei, vai dar tudo certo. 8 horas da manhã, chuva, pastor, chuva, 9 horas, deu um vento, parou de chover, as nuvens correram, abriu um sol. O pessoal arrumou a decoração das 9 às 10 horas. Deu um sol tão forte que o pessoal que tava na beira lá ficou tudo queimado, pastor. Tipo assim, deu um vento. Eu já pensei, meu Deus, cuide de cada detalhe. Meu casamento foi perfeito. O pastor Valcir chegou a fazer o meu casamento. Certinho. Ele foi fazer o casamento, como a maioria do pessoal católico. Cara, ele fez meu casamento de uma maneira assim, que todo mundo falou assim, meu Deus, que casamento mais bonito. Não foi um casamento curto, foi um casamento longo, e ele tocou todo mundo com aquela sabedoria, a maneira dele de falar,
Ali que meu pai já se quebrantou pelo pastor Valcir, já, opa, é uma pessoa de bem, porque tu sabe que eu, quando eu Tem um era do. preconceito, né? Isso, eu, quando era do mundo, eu tinha preconceito com crente. Eu falava, porque é crente, porque é crente, entendeu? E querendo ou não, Entendi. é, daí o que acontece? Foi aí, eu e a Duda casamos, a gente foi morar num apartamento e a gente passamos por outras dificuldades tipo, pessoais. Foi o primeiro ano de casado que eu passei o primeiro ano, o melhor ano, pastor, foi um ano muito difícil mesmo. Porém, a gente superou. Aí eu com a loja no centro, vendia razoável para se manter, mas, cara, meu pai sempre me ajudando, pastor. Eu não entendia. Eu sou fiel, eu faço as coisas da maneira correta. Por que eu, tipo assim, aquele pensamento grosseiro, assim, por que Deus não me honra, eu faço as coisas certas? Mas a gente não entende. Hoje eu entendo, pastor. Eu lembro que eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa pela minha vida. Vou botar uma loja em Torres, vou trabalhar o verão todo lá e daí eu passo o ano com o dinheiro de Torres. Trabalhei do dia 1º de dezembro ao dia 1º de março, pastor. Nos últimos dias eu tirei a despesa. Eu trabalhei 4 meses. 4 meses assim, pastor. Só trabalhei de graça, Trocando figurinha. trocando figurinha. Aí nisso, por conta dessas dificuldades aí financeiras, outras dificuldades que a Duda vinha passando, nós se brigamos, vamos vender a loja. Vamos vender a loja, vamos vender a loja. Só que nisso, pastor, Tua loja era em Torres. não, eu trabalhei em Torres durante o verão, mas eu tinha uma loja em Sombrio. Ah, no Sombrio, né? No Shopping. verão, Tá. e no verão eu aluguei uma loja, tipo, de veraneio, né? Lá em Sei, sei, Torres. sei. Aí deu o prazo, eu entreguei. Eu tinha uma loja daí no centro de Sombrio, uma salinha pequenininha. Aí nisso, muitas brigas, por vários motivos. Eu e a Duda viemos nos separar. Ficamos um mês separado, pastor. Nesse mês que a gente ficou separado, o que aconteceu? Nós já tínhamos começado a fazer nossa casa, lá onde a gente mora hoje. E a gente tinha loja, mas não queria se desfazer da loja. Como a gente separou, vou vender a loja. Vende. Botei a loja para vender. Apareceu um homem que comprou a loja da noite pro dia. Ele olhou hoje, amanhã ele veio e me pagou a loja, ficou com a loja. Aí eu peguei, íamos dividir o dinheiro, só que nisso, o que acontecia? A gente conversou ali e nós, tipo, voltamos, começamos a conversar, vamos fazer da maneira correta. Só que nisso aí, quando a gente se separou, pastor, eu tava firme na igreja. Eu tava muito firme na igreja, tocava na célula, tudo mais. Porém, a primeira coisa que eu fiz quando a gente se separou, eu já fazia 3 anos que eu era convertido. Não, minto, pastor, 1 ano e meio que eu era convertido. Eu estava 1 ano e meio sem beber. Primeira coisa que a gente fez quando a gente se separou, eu fui para uma festa com os amigos, me embebedei, bebi muito, e ali em diante eu não ia mais pra igreja. E aí eu e a Duda fiquei um mês, pastor, fazendo coisas que eu fazia antes. E muitas vezes meu subconsciente, Mateus, tu tá fazendo errado. Mas eu pensava assim, pastor, como a minha vida tá dando errado, o que é mais uma coisa errada? A gente tem uma mentalidade que muitas vezes, tipo, a gente para pra pensar é muito errado. Mas na hora a gente não veja, pastor. Entendeu? E daí, nessa época, eu trabalhava na prefeitura de Sombrio. Como eu falei, o pastor trabalhava na prefeitura de Sombrio já nessa época. E a Duda conversamos e voltamos, só que a Duda falou, e vamos voltar pra igreja? Eu falei, não, Duda, a gente não vai voltar pra igreja. A gente vai voltar ao nosso casamento, só que a gente não vai voltar pra igreja. Por quê? Não, não tem, a gente não volta pra igreja. E nesse não volta pra igreja, eu troquei de serviço, fui trabalhar numa loja no centro de Sombrio. E a Duda sempre convidava, Mateus, vamos voltar pra igreja? Eu disse, não, Duda, não vamos. Vamos no culto hoje? Eu disse, então vamos no culto. Mas é o seguinte, a gente vai chegar depois que o culto começou e sair antes do culto terminar. Por que tu tava assim? Porque Deus sempre falou muito comigo, pastor. Deus usava várias pessoas para falar comigo Tava bravo? e eu queria correr, não queria aceitar. Tipo assim, uma certa infantilidade, né, pastor? Sim, tava Tinha, igual o Jonas. tinha uma irmã na igreja. Querendo ir pra Nínive. Tinha uma irmã na igreja que ela não me conhecia essa da igreja Pra lá. Tarso, né? Pra Tarso. Ela me via e ela vinha e profetizava várias coisas da minha vida que eu, tipo assim, eu já nem acreditava mais, pastor. Tipo assim, aquela, como eu falo, aquela mentalidade infantil, sabe? E foi por várias vezes assim, ó. Chegava depois de ter começado e sair antes de terminar, por várias vezes. E, pastor, eu nunca sentava no mesmo lugar na igreja. Nunca sentava, já por isso. E aonde eu sentava, essa irmã me achava. E ela vinha e profetizava sobre minha vida. E por aí foi indo. E eu, uma, duas vezes, a Dona Matheus, vamos voltar pra igreja?
E eu falava, não, Duda, não vamos voltar pra igreja. Não vamos voltar pra igreja. E nisso daí a gente tava. A gente tava se dando bem já, mas bem no mundo, indo em festas, bebedeiras, mas sempre com o vazio. Porque. Daquele jeito, né? Daquele jeito, porque assim, pastor. Porque. Porque Deus, Ah, ele te dá as coisas e ele te sustenta. Hoje, o diabo é sujo, ele te dá e te tira. verdade. O diabo te dá e ele te tira. Aí o que acontece, pastor? Nesse meio tempo aí, o meu sogro botou uma empresa de tratamento de madeira, Matheus vem trabalhar comigo, fui trabalhar com o Joel. E o mundo em que eu vivia na empresa lá é um mundo onde várias pessoas bebem e, tipo assim, todo final de expediente tinha bebida. E a Dudu, vamos na igreja? Vamos, mas não quero nada de compromisso. Porque eu vou na igreja, mas eu quero continuar o que eu tô fazendo. E por várias vezes eu e a Duda conversava, tem que voltar pra igreja, né? Dela, temos que voltar pra igreja. A gente vai voltar pra igreja só quando tem um filho, eu falava. Porque eu vou criar meu filho dentro da igreja. Porque, Olha o pastor, pensamento. eu falava, eu vou voltar pra igreja quando eu tenho um filho, porque eu vou criar meu filho dentro da igreja, porque eu conheço o mundo, eu sei como o mundo é perigoso, pastor. Quando a minha mãe falava assim, meu filho, onde é que tu vai, onde é que tu tá, eu tô preocupada, hoje eu sei tudo que ela passava, então por isso que eu falava, quero criar o meu filho na igreja. E, e nisso aí, pastor, o que aconteceu? Ah, eu trabalhando lá no meu serviço lá, indo, frequentando a igreja, né? E foi quando a pastora Sônia assumiu a igreja. Passou soninha. A pastora Sônia está sendo uma igreja. E quando eu me converti, eu esqueci de falar ali, eu levei minha irmã junto comigo, a Cris. Ela se converteu depois de mim. E todo mundo falava, o Matheus é água de bateria, daqui a pouco o Matheus já sai, tal, tal, tal. Mas o que aconteceu? Eu fiquei lá. Água de bateria. Não, entendeu? Eu fiquei lá, é fogo de palha, e eu fiquei lá. Cavalo Paraguai. Isso. Aí o que aconteceu, pastor? A mana ficou lá firme. A mana ministrou o louvor, a mana ficou à frente do louvor. E daí o que aconteceu? Quando a pastora Sônia assumiu a igreja, minha irmã chegava e falava assim, Matheus, chegou a hora de voltar pra igreja. E eu falava bem assim pra ela, a hora quem vai dizer não é tu, mano. A hora quem vai dizer é Deus. Não é tu que vai dizer de voltar pra igreja. No mesmo momento que eu falava isso pra ela, pastor, meu subconsciente, Deus falava assim pra mim, Matheus, tá na hora de voltar pra igreja. Tá na hora de voltar pra igreja. Eu sabia que era hora de voltar. Mas pelo meu orgulho, pastor, eu não voltava. Não voltava. Não vou. A pastora assumiu a igreja, a mana ficou lá no louvor. E a mana várias vezes, Matheus, vou voltar pra igreja. Eu falei, mano, não vou voltar. Não é hora quem vai dizer, não é tu. Hoje a mana fala que nas orações dela ela falava assim, Jesus, judia, faz ele voltar, só não mata, mas faz ele voltar pra igreja, faz ele se arrepender. Na Oração. oração dela, ela fala brincando, né? E, cara, a mana sempre me sustentou, sempre me teve ali do meu lado. Imagina, a gente se dá super bem, eu e a minha irmã. E o que aconteceu, pastor? Daí, nesse meio tempo aí, fui algumas vezes na igreja, mas não quis compromisso nenhum. E nesse meio tempo, virou um ano, janeiro ali, fevereiro eu ia fazer aniversário e então tava ali. E nisso a Duda trabalhava no mercado dos meus pais. Eu trabalhava na empresa do pai dela. A gente trocou, né? Ela trabalhava com meus pais e eu com o pai dela. E dia 11 de fevereiro era meu aniversário. E como ela é nutricionista, ela saiu para atender durante o dia. E chegou em casa só de noite e era dia de pagamento. Aí o pessoal recebeu, fizemos lá, juntamos o dinheiro, pegamos uma carne e ficamos lá bebendo e assando a carne. A tua irmã é nutricionista? Na minha esposa. Tua esposa. A Mana, a Cris, ela tem loja também. Tem loja de roupa, né? Aí, nisso a Duda saiu pra atender, a minha esposa, pastor, ela saiu pra atender. E eu não sabia de nada, fiquei lá trabalhando. E daí eu falei, Duda, a hora que chegar, tu me leva pra casa, tu me leva. Aí daí ela chegou lá, eu tava bêbado, pastor, na hora. Eu tava de aniversário durante a semana. E eu precisava comprar um celular na época. E eu falei, me dá um celular de aniversário, tá? Vou te dar. Aí chegamos em casa, aí eu vi que tinha uma prima junto com a gente, mas nem me dei bola, sabe, pastor? Aí eu entrei de casa, ela assim, tá aqui, Matheus, ó, o teu presente de aniversário. Nossa, eu olhei aquela caixa assim, ó, ganhei um celular. No que eu abro aquela caixa assim, pastor, tava lá. Parabéns, papai, o teste de gravidez, exame de laboratório. Que legal. O meu mundo ali, pastor, eu parei assim outra vez, já passa um filme na cabeça da gente. Meu Deus, o filho. As coisas mudaram. Eu sempre quis ser pai, entendeu? E aquilo ali pra mim, nossa, nós se abraçamos, nós choramos, foi a melhor sensação. Ela tava de semanas, foi a melhor sensação, pastor. Meu Deus, felicidade. Preparamos
Aí agora conta pra quem? Não, vamos segurar, fizemos uma surpresa pros meus pais, pros pais dela, pra minha irmã. Cada momento foi um momento único, pastor, foi muito bom. Legal. Porém, a gente tava no mundo, entendeu? A gente tava no mundo e a gente, tipo, tinha uma convivência boa. Mas hoje é muito melhor. E nesse tempo aí, fomos na primeira consulta, tudo certo. Aí marcou uma consulta aqui em Aranguá. Fomos na consulta médica. Daí a médica, agora como chegou aos 3 meses de gestação, a gente vai fazer o morfológico de 3 meses, assim, assado. Então tá, mas pastor, a gente numa emoção. Outra coisa que eu esqueci de falar agora aqui, quando a Duda descobriu que estava grávida na sexta-feira, no domingo à noite, o meu sobrinho mandou um áudio para ela no WhatsApp bem assim. Ele tem 5 anos. Oi, Dinda, tudo bom? Dinda, você tá grávida de um menino, né? E é o Rafael. O Miguel tem 5 anos, pastor. Daí a Duda assim, não, Miguel. A Dinda nem sabe se é menino ou menina ainda. Se for menino, vai ser outro nome, que a Dinda quer botar outro nome, não vai ser Rafael. Não, Dinda, vai se chamar Rafael. E eu sei que é menino. E nós Olha, não sabíamos, pastor, o que que era. E toda vida que ele via Eduardo, ele falava assim: Dinda, o Rafael já nasceu? Ah, nós falava, ô Miguel, não é Rafael. Ah, vai ser outro nome. E ele ficava brabo, sim, vai ser Rafael. Mas a gente nem sabe se é menino ou menina. Sim, eu falava, eu sou padrinho dele, mas ele me chama de tio. Tio, é menino. 5, 6 anos o menino tem. E toda a vida, Dinda, o Rafael já nasceu e tal. Ficou por aquilo ali. ó, E nós falava, não vai ser Rafael. E nós tinha medo de como ele iria se comportar quando a gente falasse o nome. A gente não falava o nome. Deu 3 meses, fomos na médica, pegamos uma requisição e fomos fazer um exame na clínica, ali pra ver se o bebê tá tudo certo com o bebê, né? Nossa, eu passei, comprei um pendrive pra gravar as imagens, tudo assim, coração a mil, porque eu queria saber o sexo, se era menino ou menina. Porque eu tava emocionado e queria saber o sexo. Mas a Eduarda sabia, que a Eduarda, desde o começo da gravidez, ela estudou muito, pastor. Ela sabia que nesse exame é onde mostraria, rastrearia todas as informações do bebê. Eu ainda lembro que eu falei pra doutora, qual clínica tu me aconselha? Ah, faz em tal. Mas por conta de querer economizar, eu fui numa outra clínica, pastor. Cheguei lá nessa clínica, fomos fazer o exame. Chegamos na clínica, pastor, ansioso, esperamos, entramos. Uma médica, tipo assim, não era preparada, a médica tava de mal com a vida, vamos dizer assim, no dia. A Duda é, deitou lá e tal, ela fez os exames, passou lá, fez o ultrassom que faz morfológico, e em momento algum ela falou nada pra gente. E a Duda deitada, e daí a hora que pronto, eu falei assim pra ela, daí doutora, deu tudo certo? Sim. É, não deu? Sim. Ah, como não deu? Ah, mas não, depois tu fala com a tua doutora assim, não, mas me explica, Eduardo, como que não deu tudo certo? É, deu uma pequena alteração na bexiga do bebê, e ou o que pode ser é que ele não está urinando para gerar o líquido amniótico, ou o bebê, por estar com essa bexiga alterada, é um dos marcadores para alguma síndrome. Só que ela não falou dessa maneira, ela falou de uma meu Deus. maneira assim, muito grosseira. A Eduarda começou a chorar, e nisso ela falou o sexo do neném, que é um menino. Ah, é um menino. E o sexo não importava, que daí eu, tá, mas aí, doutora, ela é. O que que pode acontecer? Dela bem assim, ó. Deu pra entender, tá, mas o que que pode acontecer com essa rastreação, com esse problema que deu, com essa mega bexiga? Ela bem assim, pastor. Ou uma ou duas. Ou o teu bebê vai nascer com alguma síndrome. Não que a gente iria amar menos, pastor. Mas a gente sabe o preconceito que hoje tem no mundo. É tudo muito difícil. Ela assim, ou o É, teu bebê vai nascer com alguma síndrome, ou até o 6º mês de gestação vai ser aborto, vai ter um aborto espontâneo por conta do líquido amniótico, ou é uma ou outra. Então, nas piores das ó, nós teríamos, tipo, nas melhores das hipóteses, nós teríamos um filho com alguma síndrome. A Duda fez um choreiro, assim, Duda, calma, eu queria aham. acalmar ela. Eu tinha várias voltas pra fazer aqui em Araranguá, fomos pra casa, liguei pra médica. Choque, né, cara? A Duda só chorava, só chorava, só chorava, assim, calma, Duda. Mas eu tava nervoso também, pastor. Liguei Imagina. pra doutora. Doutora, essa mulher também foi uma mulher que Deus colocou na nossa vida assim, não, vocês vão com essa doutora que ela é. Cara, ela é uma mulher, uma ótima profissional. Ela, não, vamos fazer em outra clínica de requisição. Ela ligou, marcamos, fomos fazer em Criciúma, numa clínica lá, já outra clínica. Entramos lá, a médica botou a Duda deitada, tudo. Ela, eu vi que vocês fizeram esse exame há 2 dias atrás. Vamos ver realmente se o problema mantém. Uma médica super educada, uma médica mais de idade, conversava comigo, com a Eduarda, fez o exame. Ó, então, foi o que ela falou. O,
a hipótese de não estar gerando líquido amniótico e ter o aborto, essa está descartada, porque durante o morfológico o bebê fez xixi 2 vezes. Então isso esquece. Só que realmente a bexiga do bebê está alterada. Até o terceiro mês que a Duda estava grávida, pastor, ela teria que estar tipo 5 milímetros a bexiga do bebê, coisa pouca. Ela estava de 7 a 13, estava dilatada. É um dos marcadores para síndrome. Aí eu falei para ela, o que tem que fazer? Ela disse, não tem que fazer. É aguardar. Mas daí, ela falou assim, ó, então, o bebê de vocês, então, o que acontece? Não vai ter risco de aborto por conta disso. Só que sim, ele pode ter sim síndrome, algum tipo de síndrome. Tem 50-50, 50-50. Pastor, aí eu assim, tá aí. E E como que a gente sabe? Tem como a gente fazer alguma coisa para saber se tem ou não tem antes? Sim, tem um teste com um exame que custa tantos reais. E a Duda, não, vamos fazer esse exame, era muito caro, pastor. O exame é muito caro. Daí tu já faz o teste na barriga, se tem ou não tem, tu já vai saber. Vamos para casa do Duda, não, vamos fazer, pastor. Eu saí assim daquela sala, Deus. Eu pensei assim comigo, Deus, o Senhor. Como é que eu pensei? Eu pensei assim, ó, Deus, hoje eu sei que isso está acontecendo, que é para mim voltar para a igreja. E eu sei que meu filho não tem nada. Então, a partir de hoje, indo pro carro, eu entregar minha vida pro Senhor novamente, porque o Senhor não me deve nada, mas eu sei que meu filho tá curado e eu vou te honrar. Liguei pra minha irmã, a Mana, mano, eu quero falar com a pastora Sônia. Assim, a pastora Sônia não pode, tá indo viajar. Mano, eu preciso falar com a pastora Sônia. Não, eu quero falar. Não, tá indo viajar. Sei que conseguimos, a Mana foi buscar a Morgana no serviço, eu cheguei na pastora, contei uma ali todas as histórias, né, pra pastora. Falei, pastora, a partir de hoje, Aí. eu não vou mais beber, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou fazer o que eu nunca deveria ter parado de fazer. Eu quero fazer parte da igreja, quero fazer parte do corpo da igreja. E eu sei que o meu filho não tem nada. Ela fez uma oração pra gente, então tá, hoje vocês voltam pra igreja com a gente, vocês são muito bem acolhidos. Em momento algum, pastor, tipo assim, eu senti raiva, porque eu sabia, tipo assim, não, eu sei que meu filho tá curado. Eu sei que eu vou voltar pra igreja e meu filho tá curado. E nisso, o pastor, como eu falava com meus amigos assim, porque eu parei de beber, eu fiz uma promessa, por que não? É porque eu me converti novamente e eu não vou mais beber, eu fiz pelo meu filho. Ele falava assim, muitas pessoas falavam, mas de fazer um propósito desse, um dia tu vai ser pai, um dia tu vai saber. E o bebê tava na barriga da Eduarda, pastor. Aí, o que aconteceu, pastor? Isso foi na quarta, sei que eu não lembro se foi no domingo, aí fomos na igreja. A Duda não tinha barriga, porque ela era muito magrinha. E nós fomos na igreja, tudo ali, e Deus usou uma irmã na igreja para falar com a gente, chegou lá, pegou o Eduardo e falou, confia. Eu não lembro muito bem as palavras que ela falou, mas confia, porque vai ter tudo certo. Tipo assim, pelo que ela falou, eu entendi assim, ó, teu filho não tem nada. Confia em Deus. Acabou o culto, ela chegou e falou assim pra Eduarda, tá grávida? Tô. Eu fiquei tranquilo, tá tudo certo. É uma pessoa que nem conhecia nós. Hoje eu tenho um convívio muito grande com ela, que é a Sinara do QQ. E antes ela não tinha convívio nenhum, pastor, com a gente. Nisso, abri um jejum e oração com a minha esposa, isso no terceiro mês de gestação. Eu, a Duda e a minha irmã. Ah, poucas pessoas sabiam do acontecido. Contei só para as pessoas mais próximas que iriam botar em oração. E eu e a Eduarda, durante até dos 6 aos 7 meses, por aí, foram quase 3 meses, quase 4 meses, eu acho que foi, né? Por aí, a gente acordava às 3 da manhã para orar. Tipo assim, não falhávamos uma noite. Teve vários dias, isso muitas pessoas não sabem. Teve vários dias de o celular despertar para trabalhar, eu estar de joelho no sofá. Se meu Deus, tô aqui ainda. Lavava o rosto, tomava um banho a trabalhar. Foram 3 meses o pastor de jejum e oração. E só que tipo assim, eu falava comigo assim, não, eu já sabia que meu filho estava curado. Eu já sabia que meu filho estava curado. E só que nisso, o pastor, eu comecei a andar junto com a igreja ali, participar. Voltou, Aí né? Voltou pro voltei para onde eu nunca deveria ter saído, caminho. pastor. E nisso, a Duda queria muito fazer esse teste de genética. E vamos fazer então, né? Não tinha dinheiro na época e eu pedi pro pai dela, tinha até pedido pro pai dela. Só que na noite, ela foi. E a Duda, ela sempre. Toda segunda-feira, ela via as ministrações do David Leonardo na internet. E o culto foi no domingo, e de domingo para segunda-feira, ela ela escutou uma ministração do Dave ali, que tocou muito, que tipo assim, falava sobre como é que você confia em Deus e não confia? Onde é que tá a tua fé? Mas a gente tinha um pé atrás, e vamos fazer o exame.
Aí o que aconteceu, pastor? Ela, sonhando, dormindo, ela teve um sonho. No sonho, ela fala que no sonho, uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp pra ela, falando assim, ó, não precisa fazer o exame e tal, porque tá tudo certo com o teu bebê, confia em Deus que as coisas estão tudo certo. E ela falou assim, acordou, não vou fazer mais o teste. Ué, como? Glória a Deus. Não vai fazer. Ontem eu vi a ministração do David Leonardo, como é que é? Onde está a tua fé? Você confia desconfiando em Deus? Tem que confiar em Deus. Só que assim, pastor, a gente não tinha nome do bebê ainda. Não tinha o nome do bebê ainda. E o meu sobrinho sempre chegava. Mateus, Dinda, cadê o Rafael? Já nasceu? E a Duda falava, Miguel, É, não tem seu nome nome é bom, ainda. né? Não tem Meu nome xará. ainda. Ah, aí o que aconteceu? Como a Duda pesquisava muito, pastor, sobre o problema mega bexiga, isso é um caso raro. Tipo assim, é uma mulher a cada muitas mulheres. É um caso muito raro de existir. E a Eduarda estava pesquisando sobre esse problema que estava no bebê, e lá embaixo tinha um feedback de uma mulher. Meu filho hoje tem tantos anos, ele teve mega bexiga, e em nome de Jesus ele nasceu curado. E eu coloquei o nome do meu filho de Rafael, porque Rafael significa Deus cura ou curado por Deus. Aleluia. Na hora, a Eduarda bateu um print e mandou pra mim. Eu assim, meu Deus, Eduarda, é o Rafael. Daí do Dambá, Matheus, mas eu queria botar até o nome. Assim, não, é Rafael. Ela assim, não sei, não sei. E tava lá, significado de Rafael é Deus cura e curado por Deus. Daí foi onde eu pensava assim, Duda, Ó, vamos, que vamos legal. colocar de Rafael. E a Duda falava, Matheus, mas eu não queria. E foi por um dilema muito grande. Só que daí, nesse meio tempo, meu bebê não tinha nome ainda. Até os 6 para 7 meses ele não tinha nome ainda, pastor. Aí nisso teve um processo, eu voltei pro louvor. Aí, aonde ali Mateus 6,33, né, diz, né, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão alcançadas. Isso sempre Aham. mexeu muito comigo. Hoje lá no computador onde eu trabalhava, lá no computador, eu botava lá Mateus 6,33 para sempre olhar e ver, né? E nisso tudo, pastor, era um processo. Eu tava num serviço novo, a minha vida tava começando a mudar. Aquela roda tava quase terminando de girar. E eu pensava assim, aí eu já, opa, meu Deus, eu sei que meu filho tá curado, eu sei que aconteceu isso para me voltar para a igreja, porque eu falava lá atrás que quando eu tivesse um filho eu ia voltar para a igreja. Mas eu não imaginei que seria dessa maneira. Porque talvez se não fosse assim eu não voltava para a igreja, pastor. Aí foi muito difícil, a gente passou ali esses 6 meses que a gente confiava, mas a gente tinha aquela angústia no coração, pastor, tá? A gente tinha aquele problema no coração, né, assim, angústia no coração, porque a gente fazia os exames, todo mês a gente ia na médica, o problema continuava lá, Sim. entendeu? Nós íamos, voltava na médica, o problema continuava lá. E ela, né, fica calma, a médica, Deus colocou na nossa vida assim, maravilhosa, sabe? Deus tem tanta fé, né? Nossa, ela tratava nós muito bem. E a Duda sempre falou: meu parto vai ser parto normal. Uhum, parto normal, vai ser parto normal. Não, então, vai ser parto normal. Aí o que aconteceu, pastor? Chegando ali próximo aí no 6 para 7 meses ali, faz um novo morfológico, né? E a gente faz um novo morfológico, 6 para 7 meses. E daí a gente marcou, nessa mesma clínica, a gente marcou lá em Criciúma. Essa mesma médica que fez anterior, a médica que foi muito atenciosa com a gente. E eu falava, Duda, vamos colocar o nome do Rafael. Daí a Duda, não, Matheus, não, Matheus. A Duda disse, Matheus, eu fiz um propósito com Deus. Só que eu não vou te contar, ninguém sabe meu propósito com Deus. Se for pra ser, vai ser. Qual era o propósito da Eduarda, pastor? Ela falava assim com Deus, se eu for fazer o exame tal dia e o meu filho tá curado, eu vou colocar o nome dele de Rafael. E Rafa? De Rafa, Rafinha, lá como eu chamo. Meu xará, meu xará. Arteiro. Aí assim, pastor. Normal, né? Arteiro? Arteiro, Cara, como dá Mas- me diz um Rafa aí que não é, né? mas a melhor coisa que pode acontecer na vida de um casal é um filho. Pastor, É bom, né? veio assim pra transformar nossas vidas. Nossa vida mudou, dava pro vinho com a vida dele. E só que a gente tinha aquela angústia. Daí tinha aquela angústia de ter medo do nosso bebê vir com uma síndrome, porque a gente, como eu falei, a gente não vai amar menos, pastor. Só que o mundo hoje é muito preconceituoso, é tudo muito difícil. É difícil, é difícil. E ali, tipo, o propósito da Eduarda era
Não, se meu filho nascer curado, eu vou colocar o nome de Rafael. E ela nunca me contou. Ela não falava pra ninguém. E ela queria que. Ela falava assim: "Não, eu quero que Deus fale comigo de alguma maneira." Mas Deus tem seus maneiras de trabalhar. E o Miguel, Dinda, o Rafael já nasceu, eu tô com barriguinho. Não, Miguel, ainda não. E daí, Dinda, o Rafael já nasceu. Não, Miguel, não vai ser Rafael. Eu falava: não, vai ser Rafael sim, a Duda. Eu fiz uma proposta, se for pra ser, vai ser. E eu não sabia. Pastor, aí chegou o dia que a gente, 6 meses, aí a gente foi fazer o exame novamente. Aí falamos pra minha mãe, pra as pessoas que eram o exame, Ah, todo mundo aflito, pastor. Todo mundo aflito. E a mana, toda madrugada acordava, orava, pedia pelo Rafa, pela gente que ia desse. fazer os exames, sempre tava lá o problema, né? Toda vida tava problema, pastor. Mas aí vinha lá Mas aquela. a fé, ô, Matheus, mas a fé é exatamente isso, né, cara? A fé tu não vê, mas acredita, né? É coisa assim, pastor, sobrenatural de Deus. Por isso que eu falo. Eu já tava tipo assim. Eu sabia, não, meu filho não tem nada, mas a gente tem um certo medo, pastor. E a Imagina. minha mãe sempre pedindo, fazendo essas Isso é humano, né? orações. Isso. E durante tudo isso aí, pastor, tem as pessoas que têm o coração mal, falavam mal, porque o filho do Matheus Eduardo vai ter isso, vai ter aquilo. Cara, deixava cada vez mal Aquela a voz do Eduardo. inimigo, né? Isso mesmo, pastor. Aí, Pessimista. aí eu entrei pra igreja lá, o pessoal me acolheu muito bem. A Júcia e o Negão, meu Deus, coração dos dois, o Negão é a melhor pessoa do mundo. Me acolheu de uma maneira assim. E daí eu entrei pro louvor, comecei a ministrar. E nisso veio o dia de fazer o exame lá, sexto mês. Fazer o exame lá. O que aconteceu, pastor? Acordamos de manhã, aquele silêncio, né? Aquele silêncio. E embarcamos no carro, botei um louvor. E nós estávamos indo, pastor, em direção. Pegamos a BR, Eduardo, Matheus, liga a internet pra mim, liguei a internet de mostrar pra ela. A Duda tava muito tensa, pastor. Muito tensa. Imagina. Era ali onde a gente ia saber o que era ou não era. Pastor, a gente pegou no carro, liga a internet pra mim. Quando a gente entrou na Via Rápida de Criciúma, ela começou a berrar, chorar no carro. Assim, foi, Eduardo? Não, não perdi nada. Eu fiquei quieto, porque eu imaginei que fosse nervosismo, né, pastor? Porque era hora, né? E o que aconteceu? Ela muito nervosa. Nisso, pastor, a mana deu certo que ela pediu pra me ligar a internet pra ela, eu liguei a internet pra ela e a minha irmã mandou uma mensagem pra ela. E a Duda leu a mensagem e a Duda não me contou a mensagem. Vou ler a mensagem pro pastor aqui, ó. Eu vou te pedir Lê a pra ele. mensagem, faz favor. Eu pedi pra Duda bater um print e mandar aqui pra mim, ó. Isso era 8 horas da manhã, nós estávamos vindo pra Criciúma. O exame era em torno de umas 9 horas. A mana mandou bem assim pra Eduarda. Ontem eu fui deitar cedo, eu tava meio ruim. Não sei se foi pela correria do dia de ontem, mas eu também tava pensando sobre esse ultrassom. E eu acordar para orar às 3 da manhã, eu perdi o sono às 2 horas. Então, eu fiquei acordado até às 4. E eu tive um sonho. No sonho eu estava deitado na cama, Miguel ao meu lado, e o Miguel estava beijando um bebê. Mas era tão pequenino que parecia um boneco. Aí eu falei assim: filho, quem é esse bebê? Aí o Miguel respondeu: mãe, é o Rafael. Aí do lado do Rafael, É. olha só, pastor. Aí, ali do lado, e a mana via assim, ó, ali do lado do Rafael tinha um anjo. As asas brilhavam, mas o Miguel não via. Só eu via. Parecia que o anjo estava deitado na cama. Enfim, Eduarda, na madrugada, na madrugada dormindo, vinha muito na minha cabeça essa frase. Primeiro a gente confia e coloca o pé. E depois disso, Deus coloca o chão. A mana falou, né? Primeiro a gente confia e coloca o pé, depois a gente coloca o chão. O que era o propósito da Eduarda, pastor? O propósito da Eduarda era: eu vou chegar lá, se meu filho tiver curado, eu vou colocar de Rafael. Só que na noite, a mana não sabia do propósito de Deus, da Eduarda com Deus. E a mana mandou isso pra ela. Daí a mana mandou assim, ó: eu não sei se tu vai decidir colocar o nome de Rafael depois que tu vir de lá. E se der tudo bem no ultrassom. Mas eu acho que com isso, Deus quer dizer que tu tens que decidir o nome antes de entrar lá. Aleluia. Primeiro tu decide, depois eu faço. Curado por Deus. Daí a Duda. Uau. E a mana botou, Tremendo, cara. e a mana colocou assim, pastor. Não é pressão. Eu não vou julgar a tua decisão, mas eu tinha que te falar. Daí a Duda respondeu assim: sim, Cris. Eu tinha falado pra Deus que se o bebê sair do ultrassom curado, eu não tinha falado nem pro Matheus, porque a minha decisão era que o nome dele seria Rafael. Daí a mana colocou: eu nem sabia disso, Duda. Mas isso veio na minha cabeça com uma certeza que era
a tua condição. Aí o que aconteceu? Eu não sabia de nada, pastor. A Duda continuou chorando, não me falou, guardou o celular. Chegamos na clínica. A Duda chorando. Chegamos na clínica, a Duda entrou, eu fiquei na rua. A Duda conta bem assim, que a médica chamou o Eduardo lá pra dentro. Aí a Duda botou o pé na sala, a médica bem, Ó, bem assim pra ela. E aí, mamãe, vamos ver esse bebê? Como é que é o nome dele? A Duda bem assim, ô Deus, aí podia ser mais leve assim. O nome dele é Rafael. Tipo, a Duda botou o pé na porta pra entrar, a médica, oi mamãe, vamos ver esse bebê? Como é que é o nome dele? A aleluia. Duda, é Rafael, e eu não sabia, eu tava lá fora. Aí, papai, pai, tu pode entrar pra acompanhar, que ainda tava tudo preparado, no que eu entrei, eu olhei assim, Rafael, assim, ué, Rafael Eduardo, sem entender de nada, pastor, que eu não sabia. Aí depois que eu fiquei sabendo a história, O Rafa. o Rafa Rafinha. tava ali. Aí a médica, foi a mesma médica que fez o ultrassom antes da gente ali, né? Que foi super educada, atenciosa. Pastor, geralmente o exame demora meia hora. Mas pelo que ela sabia do que a gente tinha passado, ela, ó, vocês ficam calmos, eu vou fazer um ultrassom muito detalhado, vou rastrear todos os detalhes, porque eu sei do corrido e tal, tal. Pastor, eu não tinha mais dedo, não, tava calor, eu tava encarangado com frio, e tava nos nervos, e foi. Ela olhava isso, olhava a olhinha, a orelhinha, porque tem vários marcadores, né? E, pastor, deu mais de uma hora. Deu mais de uma hora de exame. Aí, o que que aconteceu? Ela, a hora que acabou, ela desligou. E aí, doutor? Ela bem assim, gente, bem assim, pastor. Se não fosse eu que tivesse feito o ultrassom anterior, eu diria que quem fez, fez errado. Porque o problema sumiu. Não tem Aleluia. problema. Uau. O bebê de Glória vocês a tá Deus. curado, não tem nada. Pastor, eu assim, meu Deus, só agradeci a Deus, muito obrigado. Duda Glória a chorou. Deus. Tremendo. Pastor, e ela falou assim: se não fosse eu fazer os problemas, os exames anteriores, eu eu falaria que quem fez errado. Hoje eu tenho lá em casa guardado todos os exames que a gente fez e tá lá o problema, pastor. E nasceu e tava lá curado. Voltamos na médica, a médica, bah, que bom, a doutora Isabel, que foi a médica da Duda, médica muito especial. Fomos pro consultório e daí a Duda, eu quero parto normal. Eu quero parto normal. E eu sempre falo assim, pastor. Pai é pai, mas mãe é mãe. A mãe, a gente acha que ama, mas a gente não sente, a gente sente, mas tá dentro da mãe, né? A mãe já ama, pastor, porque tá dentro dela. Quando a gente pega no colo, que a gente veja, né, pastor, assim, meu Deus, é meu filho. Aleluia. E a Duda estudou muito pra fazer parto normal, tudo. E, tipo assim, contamos pra todo mundo, contei pra pastor que aconteceu, todo mundo, meu Deus é fiel, Deus honrou. E eu sempre falava na minha oração, Senhor, eu sei que o Senhor não me deve nada, mas eu sei que o Senhor vai me honrar. E hoje, nas minhas orações, eu sempre Glória a falo, e nas Deus. minhas orações eu falo que hoje eu sempre serei grato pelo que Deus fez pra mim e eu vou servir sempre a Deus. No encontro com Deus, nas minhas orações, eu falava, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez pela minha vida e pelo meu filho. Hoje eu tenho uma família, pastor, minha família abençoada. Voltando lá atrás, no parto, aí fomos na médica, a médica, sei que acho que 42 semanas o prazo ali pra ganhar a parte normal, e o Rafa não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Aí a gente chegava no hospital do Turvo, o bebê não vinha, não vinha. E a Duda veio na médica no dia à tarde, quarta-feira à tarde. A gente veio no hospital, na médica, até eu não vim. A Duda andou por Sombrio tudo com a minha mãe. E a Duda, não, vamos esperar tal dia, senão, mas vamos tentar induzir o parto. E era uma quarta-feira, lembrei, quarta-feira. Tinha um jogo na televisão que eu tava vendo o jogo, daí eu cheguei de serviço, a Duda já tô lá, né, estourando, coitada, explodindo, né, o bebê já tava 9 meses já pra nascer, e nada ainda. E a Duda falou, não, vamos esperar até tal dia, senão vamos induzir. Beleza, que ela queria parto normal, pastor. Tem que ser normal. Normal, normal. E, pastor, a gente começou a viver a gravidez depois do sexto mês que a gente fez o exame. Porque daí tirou aquele peso do nosso coração, tipo assim, a gente confiava, mas tinha uma certa, Sei. entendeu, pastor? Um certo medo. Aí eu dormi eu dormi no sofá, me dormiu, que eu tava vendo o jogo, daqui a pouco eu dormi no sofá, daqui a pouco vem Eduardo, Matheus, que foi? Estourou a bolsa. Eu assim, sério? É, vamos pro hospital. Assim, não, Ó, eu vou ligar pra médica e pra ver como é que funciona. Ela estudou muito, a médica, não, Eduardo, toma um banho, dorme, a hora que apertar as contrações, vamos pro hospital. Ela aguentou até o último, pastor. Isso foi, era umas 11h30, meia-noite, saímos de casa às 3 horas da manhã. Ligamos pra médica, chegamos no hospital, a médica chegou junto com a gente. Foi um trabalho de parto, assim, considerado rápido, sabe? A Duda foi uma guerreira, parto normal. As meninas mesmo falam no hospital que a cada 20 mulheres uma quer parto normal.
E eu acompanhei, eu nem sabia que Deus ia me capacitar para dar do lado dela, para dar força para ela do parto. Pastor, e o bebê, a hora que o bebê tava ali para nascer, na hora para nascer, a doutora Isabel chamou o pediatra e falou assim: doutor, esse bebê teve isso, suspeita disso, disso e disso. Nos exames deram final negado, mas tiveram. Então, ela passou pro doutor ali na hora o doutor já analisar se tem alguma coisa, né? A hora que nasceu, assim, que pegou no colo ali, o cara veja, pastor, uma sensação. Só quem passa pra Aleluia. saber, né, pastor? Glória a Que eu Deus. olhei assim pra ele e falei: meu Deus, meu filho nasceu curado, saudável, pastor, aquilo ali. Sem explicação. O pediatra levou pra sala lá, mediu e tal, e falou assim: pai, bebê de 10 é 10, tá? Não tem nada. Cara, Aleluia. Coisa aí, linda. a hora que a Duda pegou no colo Eita ali. maravilha, Jesus. Pastor, é uma sensação inexplicável. Foi tudo É bom, né? perfeito. Ele nasceu no tempo dele. Aí, hoje, pastor, ele é uma criança saudável, maravilhosa. Nossa, muito safado, muito arteiro. E aí vem. O Rafa nasceu. Nasceu curado. Um testemunho lindo pra ser dado. Um testemunho lindo pra ser dado. Aí vem a apresentação do Rafa. Meu pai e minha mãe nunca tinham ido na igreja. Nunca tinham ido na igreja. Lembrando lá atrás, que eu falei no podcast, pastor, o meu pai, eu tinha que às vezes falar pro meu pai que eu ia jogar um futebol, que eu ia pra uma Ele festa, não que falar pra igreja gostava. que ele não gostava. Entendeu? Mas com esse meio tempo aí, ele teve um certo convívio com o pastor Moacir. Então, tipo assim, já mudou um pouco a imagem, sabe? Ele via, eu mudei muito. Eu não bebia mais, pastor. Eu não fazia mais nada errado. Eu sempre fui uma pessoa muito certa, entendeu? Ele via que eu tava mudado. Ele via, entendeu? Testemunho. O que aconteceu? O meu filho nasceu, eu tenho a Duda. Quem que meu filho é mais apegado? No meu pai. O meu pai tira o meu filho do colo de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pastor. Ele é perdido pelo meu pai. Aí o que aconteceu? Veio a apresentação do Rafa. E agora? A apresentação do Rafa? Será que o pai vai na igreja? Será que o pai vai na igreja? Assim, vá. E antes de a Duda engravidar, antes de eu voltar pra igreja, eu falava assim pra Duda: quando nós temos um filho, a gente vai voltar pra igreja. Nós vamos apresentar ele na igreja. E no dia da apresentação, eu vou ministrar. Muito tempo atrás, pastor. Demos ali um café da tarde lá com bolo, os padrinhos. Viemos para a igreja, era eu que ministrava no dia da apresentação do Rafael. Legal. Era eu que ministrava com a minha irmã. Benção. Pastor, aí eu falando com a pastora Sônia: pastora, pode botar mais cadeira porque vai vir muita gente. Ah, será que tem bastante cadeira? Não, pode botar mais cadeira. Pastor, eu convidei muitos amigos, muitas pessoas que nunca tinham colocado o pé na igreja, lá que não conheciam a igreja. A minha mãe, eu convidei várias pessoas. Aí, cara, a hora que eu tava lá em cima passando o som, que eu vi assim pela porta de vidro, o caminhonete do pai encostou. O carro do pai encostou. Oh, que Eu já legal. me arrepiei, né? Cara, a hora que eu vi, pastor, a Duda entrando na frente com a bolsa do bebê assim no ombro, e o meu pai com o meu filho no colo, cara, entrando na igreja, assim, meu Deus. Eu nunca imaginei que meu pai botaria esse pé na igreja. Tudo é um começo, pastor. Meu pai tava ali com meu filho, sentaram bem na frente, eu ministrei juntamente com a minha irmã, pastor. A hora que eu vi, eu convidei muitas pessoas que eu imaginei que não iriam. Convidei por convidar, porque eu queria que fosse, mas eu não sabia se... Pastor, a hora que eu vi entrando fulano, foi entrando, assim, meu Deus, vieram mesmo. A igreja lotou, que foi assim, tudo, tipo assim, quando a pastora falou: quem aqui nos visita pela primeira vez e tal, pastor, Gentarada. nossa, muita gente, tipo assim, a pregação da pastora foi 100% maravilhosa, tocou no coração de muita gente. E eu lá em cima, tipo assim, pastor, a hora que eu tava lá em cima, que eu comecei a ministrar o culto e tocando, e eu olhava pro banco, tava minha esposa, meu pai, minha mãe e o meu filho, e eu falava assim: tô realizado. Deus não despede seu filho de mão vazia. Deus honra o que ele cumpre. Tudo que a irmã ela ministrava sobre minha vida estava se concretizando, pastor, acontecendo. Glória a Que eu Deus. tocando lá, ministrando, olhando o meu pai lá com o meu bebê lá, pastor. Meu A Deus, minha coisa mãe, tipo linda. assim, olhando como Deus é bom, Deus é fiel. Entendeu? Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus na nossa vida, pastor. Processo, né? Um processo que muitas pessoas desistem na metade. Eu desisti na metade, mas Deus vem cá, me, Misericórdia do Senhor te alcançou, né? me alcançou.
E hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Hoje Aleluia. eu estou na igreja, participo, faço parte do louvor, ajudo em tudo que precisa. A gente tem que fazer parte do corpo. Eu sempre soube que ficar ali embaixo no banco é maravilhoso, mas participar é muito melhor. Então, eu participando, pastor, é muito bom, pastor. Foi chamado para exercer o nosso dom, né? Sim. E, Todas as pessoas elas foram chamadas para exercer o dom, né? Só que tem alguns que não entenderam ainda, isso. né? E E todo mundo tem para contribuir, tem. de certa maneira. O seu talento, a sua habilidade, o seu dom, Sim. né? Todas as pessoas são Hoje, de tamanha importância para Deus. hoje a gente está lá na igreja, pastor. Ah, o pessoal tá ministrando louvor, mas tem um mesário que tá lá atrás, os bastidores, que ele é o mais importante, mas ele não é visto, mas ele tá ali servindo a igreja, servindo o seu dom. Por isso que a gente fala, pastor, todo mundo tem o seu dom, né, Todo pastor? mundo. E a maneira de Deus trabalhar na nossa vida é gratificante, sabe? Gratificante, assim, parece que virou uma chave na nossa vida. E eu tava ministrando há 5 meses atrás, depois que a gente apresentou o Rafael, eu tava ministrando um culto de Santa Ceia. Nosso culto abençoado. E eu tava ministrando e tinha uma irmã no banco me olhando e eu pensei, ela tá olhando pra mim. Mas não tá nada. E eu ministrando, e ela veio, subiu a escadinha, ela desceu, e ela quer falar comigo. Tá, mas acabou o culto, eu peguei e fui cear lá embaixo. A hora que eu olhei, Eduarda do meu lado, a minha esposa do meu lado. Tava do meu lado, pastor. E eu, o que tu quer aqui, Eduarda? Assim, mandaram eu vim aqui, assim, quem mandou? Daqui a pouco eu olho, ela vindo. Pastor, tem aquela palavra que diz que o Senhor escolhe, como é que é? Pra confundir os sábios, como é que tem aquela Os passagem? loucos. O Senhor escolhe os loucos pra confundir os sábios. É, maluco. Ela veio, pastor, ela ministrou na minha vida, Eduardo, tudo que nós passamos, o que nós estávamos passando e o que nós iremos passar, estamos passando hoje. E, pastor, a partir daquele dia ali, como a pastora Sônia falou, a partir do momento que eu apresentei o meu filho na igreja, a chave girou, tipo assim, o processo, tipo assim, venci o processo. Tipo assim, Passou. passou o vale do deserto e vendo aquela mulher ministrar aquilo sobre minha vida, Aleluia. pastor, é gratificante. Por isso que eu falo. Eu sempre falo para meus amigos, tem muitos amigos do mundo, eu falo para eles, o mundo, ele é bom, ele é momentâneo. Mas viver com a presença de Deus é maravilhoso, pastor. Tu vive cheio, é uma alegria para sempre. É uma coisa duradoura. E eu, como hoje eu toco violão, né? Às vezes eu tô em casa tocando o violão, meu filho vem engatinhando, fica nos meus pés ali, eu vejo assim, Deus, como Deus é maravilhoso. Pastor, É não, lógico. não tem explicação, não tem explicação Não tem o que preço. Deus faz na nossa vida, pastor. Aleluia. Ver a minha esposa ao meu lado, a minha família maravilhosa, tenho certeza. A minha mãe hoje, meu pai, mesmo eles não sendo convertidos, minha mãe sempre me questionou, meu filho, e a igreja, tu tá indo? Aquela forcinha que a minha mãe fez lá atrás, pra mim seguir, que ela sempre fala, meu filho, primeiro lugar é Deus. Até hoje ela fala, às vezes, tipo assim, hoje, querendo ou não, a gente tem compromisso diante de Deus, pastor, né? Bom, A gente tem compromisso diante de Deus. E tem pessoas que não querem ter esse compromisso. Às vezes tem pessoas que falam, porque tu tem muito compromisso, deixa disso pra fazer aquilo. Eu falo, eu abri mão da minha vida para viver a vida com Deus. Olha o que ele fez na minha vida. Ele curou meu filho. O meu filho talvez nem ia estar mais aqui. Ou meu filho podia vir com alguma deficiência, alguma coisa que iríamos passar muito trabalho. Porque Deus não dá um fardo para que a gente não possa carregar. Ele sabe o fardo que a gente pode carregar. Né, pastor? Então eu falo, sou grata a Deus. Pastor, grata pela minha família, pelo que ele fez. Hoje, quando o Kleber me deu aquela Bíblia lá atrás, que eu peguei aquela Bíblia na mão, eu falei assim, o que que eu quero com essa Bíblia? E hoje a gente sabe, né, pastor, que a sementinha plantada lá atrás, pastor, lá atrás, ela vem hoje o tom de tô, o começo que teve foi pela Ney e pelo Kleber, entendeu? Até um dia eu tava ministrando na igreja, ela veio orar pelas ofertas, ela falou uma coisa que tocou muito no coração, né? E quando a gente semeia, a gente planta uma semente. Quando ela me deu aquela Bíblia, ela jamais imaginaria que eu estaria lá em cima ministrando o culto. Então a gente tem que semear. A gente tem que ganhar vidas, edificar vidas, pastor. O aleluia. testemunho vai edificar vidas. Pode ficar. Sim.
E durante essa trajetória ali que a Duda estava grávida, passou muitas pessoas importantes pela nossa vida. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha muito contato com fornecedores, e tinha fornecedores que eu me abria. Eu tenho muitos deles que são evangélicos, muitos deles lançaram palavras sobre minha vida e Eduardo, assim, de conforto. E a gente vê como Deus é bom. Pessoas que Cuidado, né? nunca me viram, pastor, nunca me viram. É Ter maravilhoso, um né? cuidado, entendeu? Por isso que a gente fala, Deus é maravilhoso, pastor. Viver com Deus é sem explicação. Glória a Hoje eu Deus. sei, eu sou grato a tudo, tudo, tudo. Gratidão. Às vezes às vezes eu vejo assim, eu sei que eu posso mais, eu posso orar mais, eu posso jejuar mais. Só que nós somos humanos, nós somos, tipo assim, nós pecamos em algumas coisas, pastor. Só que eu tô sempre buscando mais. Se eu tô em casa, eu pego meu violão, começo a louvar. O meu momento com Deus, pastor, que eu me sinto assim mais próximo quando eu fecho o olho e começo a louvar, assim, é maravilhoso. O pastor sabe como é que é. Bom, No nosso momento, é fomos maravilhoso. ensaiar na igreja semana passada, tava eu, a Neia e outra menina, e a Charlene em cima lá, passando som. Pastor, o céu desceu no ensaio, foi sobrenatural. Tipo assim, eu não queria mais parar. Tipo assim, é uma sensação diferente. É uma sensação diferente. Como eu sei que a Neia cuidou de mim lá do início, mas o Kleber se cuidaram lá do início da minha vida, hoje, pastor, eu busco cuidar de pessoas. Entendeu? Aleluia. No face a face ali que a gente passou enquanto com Deus, é algo sem Importantíssimo. explicação. Coisas sobrenaturais acontecem, como eu volto a falar, pastor, todas as pessoas tinham que ter a oportunidade de passar o que a gente passou, que é maravilhoso, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, levou os Uau. pecados com ele, entendeu? Eu creio, pastor, em que muitas vidas serão alcançadas através do meu testemunho, através da minha casa, juntamente com o Aleluia. Eduardo. No meu serviço, no meu trabalho, pastor. E porque a gente sabe que nada é fácil. É fácil. Como o pastor falava para mim, pastor, a porta é estreita e o caminho não é fácil. Glória a Deus, irmãos. Hoje a gente Aleluia. vê como vale a pena, né, pastor? E Vale muito a grata a Deus pena. por tudo que ele tem feito. É Aleluia. Esse é o maravilhoso. podcast edificado na É rocha, isso porque a aí. rocha é Jesus. 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 Ah, glória a Deus, irmãos. Que testemunho tremendo do nosso irmão Mateuzinho, cara. É isso aí, pastor. Ah, tava falando ali, eu tava só dizendo, meu Deus, como esse testemunho pode ajudar muitas vidas ao redor do Brasil, né? Pode. O mundo Pastor, inteiro. Quantos casal que estão passando por esse mesmo problema agora, nesse exato momento, né? Estão só enfrentando quem essa mesma. passe para saber. Eu falo, pastor, o vale ele existe, o deserto É, existe, mas não é para sempre. É uma fase de um porque ter fé preparação. quando tá tudo bom é fácil, meu irmão. É. Mas quando o chão ele deixou de estar ali debaixo, é difícil. Né? Quando a gente tá sem chão, quando a gente tá sem é. a direção. Muitas pessoas me falavam assim, pastor. Uns vão pelo amor, outros vão pela dor. Eu fui um que fui pela dor. E hoje sou grato por tudo que Não, aconteceu. Hoje eu entendo o que eu passei, pastor. Eu entendo o que eu passei. Entendeu? Hoje Deus colocou uma mulher irmãolada, uma esposa maravilhosa, tá sempre comigo, onde eu vou, me ajudando, me apoiando. restaurou até o casamento de Meu vocês. casamento é outro casamento. O que a gente passava antes de ser convertido, o que a gente, naquela fase que a gente ficou longe da igreja, pastor, Só briga, só briga, só contenda, desentendimento, ciúme, pastor. ciumeira, né? Hoje eu vejo assim, Deus, o pastor Deus, ele é capaz de reconstruir, de construir tudo da maneira dele. E nada é da maneira que Aleluia. a gente quer. É Glória a tudo da maneira Deus, que ele glória a quer e do Deus, jeito que ele quer e muito melhor do que nós imaginamos, né, pastor? Às vezes, glória a Deus. hoje, eu paro pra pensar assim, nossa Deus, nem eu imaginaria que a minha vida estaria dessa maneira. Me surpreendeu muito mais. Eu tenho certeza que como ele fez com a minha vida, ele já fez com muitas outras e ele vai fazer com muitas outras pessoas também, pastor. Amém. Então, que muitas pessoas tenham a oportunidade de caminhar com Cristo, viver com Cristo e ter essa comunhão. Porque viver com Jesus é uma alegria para sempre, eterna, momentânea. Não é nada momentâneo como o mundo te traz. O mundo é uma ilusão. O diabo te dá, ele vai te tirar. Quando ele veja que tu tá bem, agora eu vou te tirar. Não, Jesus te deu, ele vai te deixar aqui, é teu, é nosso. Caminha com Jesus que a tua vida vai para frente. Diferente. É diferente. Hoje eu entendo. É diferente. Tudo que eu perdi lá atrás, hoje o Senhor me deu. Ele trouxe tudo novamente, tudo. Aleluia. E trouxe meu filho que veio Saudável.
Olha, 100%, né? para edificar esse testemunho maravilhoso e eu falo, meu milagre, Quando nasceu a nossa primeira menina, nosso testemunho, né? Não é parecido com o teu, mas quando nasceu a Rafaela, sim, o dia nós ia fazer, eu ia tocar no evento aqui no Calçadão de Araranguá, eu acho que era o Natal Verão. Tinha uns eventos, né, gospel e sim, tal, né, a nossa banda ia se apresentar ali. Daí, cara, uma hora antes de eu pegar a guitarra pra tocar, pra cantar, recebi a notícia. A guria do postinho ligou pra minha mulher dizendo que ela tinha tido toxoplasmose é, e que a nossa filha nasceu com um problema também meu com... Deus, pastor, meu Cara, Deus, um minuto antes, cara. E deu coincidência que era no dia 1º de abril, que era o dia da mentira. sim, Aí sabe o que eu disse pra minha esposa? Eu falei, isso é uma mentira do diabo. nossa, Sabe por que que é essa notícia? Eu falei pra ela. Porque hoje é dia 1º de abril. Isso é o Satanás mentindo pra nós. E eu fiz louvorzão lá, o pau pegou. Aleluia, a adoração veio. Depois a gente nossa, fez o exame. Sabe o que que deu no exame? O médico falou pra ela assim, ó, tu pode ter 50 filhos e não que tem, a tua imunidade é tão grande que não vai ter problema nunca. Foi o só uma coisa do capeta pra tirar o cara da tirar bênção. o cara da bênção, o Na pastor, hora que o cara ia ministrar louvor ali, que ia tocar muitas pessoas. isso mesmo, e com muitas vidas, né, pastor, são alcançadas, digamos, através do É, pastor, tanto com ministração quanto louvando, eu fui ministrar agora o pós-encontro agora aí o pastor Beto. Vou falar esse testemunho que é o que eu escutei lá, né? sim, Às vezes a gente não tem noção do que é da importância que às vezes a gente realiza, né? Da obra que o Espírito Santo faz, sim, né? E eu falei uma coisa lá no encontro com Deus, nesse último encontro. Eu falei como é que funcionava aqui na minha casa. E eu disse algo assim, tipo, aqui em casa, todas as minhas filhas, eu chamo elas desde criança, né? Ensino elas como é que funciona aqui, né? A hierarquia da casa, né? sim, A hierarquia do meu amor. Daí eu digo pra Heleninha, eu chamo a Heleninha, tem 4 anos, ó, o pai ama mais Jesus do que tu. Eu explico, olho no olho dela e falo assim, eu amo mais Jesus do que tu. Depois eu amo mais a mãe do que tu. Porque a mãe é em segundo lugar. Depois eu te amo, tu e a Rafa. Daí ela fica me olhando, né, filha? Tu entendeu? Porque muitas vezes as pessoas invertem as coisas. Eu amo mais o filho do que o cônjuge. Mas depois, quando o filho cresce, ele casa e vai embora, cara. é, Caixa o cabelo. Quem fica contigo é a tua esposa, a tua, guerreira. a tua esposa, Ou o marido, né? E essa irmã escutou isso, cara. E ela tava a ponto de se separar. Ela falou lá agora no no pós-encontro. pós-encontro. Ela tava a ponto de se separar e quando ela escutou isso, ela assim, eu tô fazendo tudo errado. Ela amava mais o filho, dava muito mais atenção pro filho do que pro marido. Olha só. E muitas vezes nasce a criança e acaba Sim, dando muito mais atenção pra criança do que pro sim. cônjuge, entendeu? Não tem tirando aquele horário, não tem. É Eu que, sei que são amores diferentes. A gente sim, entende sim, que são é bem amores diferentes. diferente. São amores diferentes. Mas tem pessoas que direcionam muito mais, às vezes, A um do que o outro. a um que o outro, entendeu? E às vezes de maneira errada, até. Se é pra dar mais amor, dá mais pra esposa Sim. do que pro E filho. olha só, E porque o filho ele vai através da crescer e vai vai se mandar, embora. vai se arrancar. Vai embora. E através da ministração do pastor, né? E essa irmã entendeu isso aí, cara, e ela aplicou no casamento dela e foi restabelecido, entendeu? Foi Olha só. restaurado a família. Uma palavra que às vezes a gente É, dá, que a gente sim, ensina sim, dentro de pastor. casa. O que Deus faz é algo surpreendente, né? É sem explicação. E eu vim faceiro do encontro e Então, já valeu pra mim ter já ido lá. valeu o encontro, Fui lá em pastor. Tubarão, lá já valeu a pena eu ter vindo já. É que as coisas de Deus, pastor, eles são surpreendentes. Elas acontecem de uma maneira assim que a gente não entende. Muitas vezes eu andando na fé, o pastor andando na fé, a gente não entende, pastor, né? Mas Deus é surpreendente. Olha, o que ele fez no encontro com Deus que a gente passou aqui, maravilhoso, Maravilhoso. sobrenatural. Foi A natural. glória de Deus é magnífica. Então, esse meu testemunho, pelo que eu passei, pastor, tenho certeza que foi uma lição de vida para mim e para muitas pessoas. Amém. Muitas pessoas, tá? Quanto eu evoluí, quanto a minha família viu, quanto eu me evoluí. Hoje, estou casado, tenho a minha família, tudo no seu lugar. Foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família Amém. foi Deus que me deu. E hoje eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. Em minhas orações eu me falo, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em minha família e pelo que o Senhor me deu. Hoje eu devo a minha vida ao Senhor. Hoje eu vou viver por Deus, vou viver para Deus.
tenho meus compromissos na igreja, jamais vou deixar de. Não, em primeiro lugar é a igreja, pastor. Aleluia. Tem que ser assim, pastor. O E reino. o reino é magnífico, pastor. E através disso, olha o que ele me proporcionou, né, pastor? Poder ser uma outra história. Mas é isso aí, Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, galera, esse é o nosso podcast Edificados na Rocha. Tem. Né? Não deixe de deixar aquele like abençoado, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal, em nome de Jesus. Eu sei que esse vídeo vai edificar Amém, pastor. muitas famílias, Amém. muitos casais aí que estão, de Isso aí. repente, passando por esse problema. Né? E, Matheus, deixa tuas palavras finais aí para nós, então. Gente, então, eu venho falar para vocês que o caminho é Jesus. Caminhar com Deus é a melhor escolha que você possa ter. Eu tive experiências no mundo, hoje eu tenho experiência com Deus. Então, na dúvida, não existe. Porque Deus é a melhor opção. Confie nele, entregue sua vida, porque através de você muitas vidas serão alcançadas. Através de você muitas almas virão para Jesus. Caminhe com Deus, Aleluia. que a sua vida será eterna. Certo, pessoal? Glória a Deus, irmãos. Eu quero fazer então a minha oração final aqui. Bem, pastor. Né? Foi uma tarde maravilhosa aqui. A gente está passando aí o nosso amigo Matheus. Show de bola, pastor. Testemunho edificante. Né? Em nome de Jesus, né, irmãos? Amém. Eu tenho certeza que realmente vai tocar muitas pessoas ao redor do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, te agradeço de todo o meu coração. Sim, Deus. Quantos casais, Senhor, quantas famílias, Deus, estão passando a mesma situação, Deus. Receberam aquela notícia, Deus, horrível, aquela notícia, Pai, triste que abalou, Pai, Sim. a sua fé. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo saúde, Deus, a todos os fetos nas barrigas das mães. Se for da tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Pai, famílias, restaura casamentos, restaura, Pai, a saúde, restabelece a saúde, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Aqui vamos dar um interromper, né? E aqui eu já pego aqui. Opa, Aí, ó, vício, ó. gravou.